Time Jogo Aberto já se apresentando, pronto para mais uma partida aqui no estúdio. E hoje, reforçado, aqui com a gente, Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians. Já falei com ele, já elogiei, já disse o que eu pensava. E aqui eu resumo publicamente. Um cara sério, um cara competente, faz bem pro futebol brasileiro. É sempre aquele diferencial. Alguém que trabalha nos bastidores, que é bem relacionado, que é sério e é competente. Então, muito obrigada finalmente pela sua presença aqui, Marcelo. Eu que agradeço. Boa tarde, alegria estar com vocês aqui, com o Ronaldo. Posso apresentar todo mundo? Posso Pode, falar? deve. Olha, você arrebenta. Chico, Marco Aurélio, Cicinho e Edu, só craques. Então, é uma honra estar aqui com vocês e alegria estar aqui no programa, no Jogo Aberto. Eu tinha prometido pro Ronaldo, eu quero ir lá. Quero ir lá, não fazer link à distância, não. Quero ir lá no estúdio pra gente interagir, pra gente olhar no olho e falar de tudo aí sobre o Corinthians, sobre o que for de tema pertinente. Que maravilha. E é assim, não é de perto, sem ruído, mas a gente sempre tem um ruído quando o assunto é João Paulo Capelanes. Este cara lá está nos Estados Unidos aprontando, se divertindo, trabalhando também, logicamente. Capela deu um tapa no visual, tá todo ajeitadinho. Boa tarde. Que testa, hein? Boa tarde, nada como acordar e descobrir que Marcelo Paz está no Jogo Aberto, sabe por quê? Aqui está o corintiano. Ele tem várias versões, viu, Marcelo? É assim que eu posso defini-lo, o cara mais exótico do programa. Marcelo Paz, como está esse trabalho no Corinthians? Um resumo desde a sua chegada até agora. Eu sei que você tem trabalhado muito, incansavelmente, e o futebol brasileiro passa por uma fase instável para todo mundo, não apenas para o Timão. Como é que está lidando com esse dia a dia, com essa torcida que é gigantesca, que é presente, com as cobranças e também com os objetivos do clube? Bem, para mim tem sido um desafio pessoal muito grande. Eu estou muito feliz de estar aqui, né, de estar na cidade de São Paulo, estar no Corinthians. Ver de perto a grandeza do Corinthians é algo impressionante, como é grande, como é forte. A torcida para mim é só coisa boa, porque eles apoiam o clube de uma maneira espetacular. Eu percebi que não tem nenhum corintiano mais ou menos. Todos amam o Corinthians demais. Viu só, Chico? Todos são intensos, todos se doam pelo clube como podem fazer. Então isso é uma força muito grande. Cobrança normal, né? Quem não quer cobrança não vem para o futebol, não vai estar no clube de massa. Então para mim um desafio, um aprendizado. E acho que nesses 6 meses, né, pouco mais de 6 meses, a gente vem buscando fazer um trabalho que nos foi proposto, né, de montar um elenco com custo zero, né, de contratação, não gerar novas dívidas para o clube. Todo mundo sabe que o clube tem dívidas e a gente tem feito isso, mas tem que fazer isso entregando resultado, né? Tem que fazer gol, a bola tem que entrar, tem que passar de fase como passamos na Copa do Brasil, na Libertadores em primeiro lugar. No Brasileiro demos uma recuperada no final e a tendência é que no segundo semestre seja cada vez melhor. O CT Joaquim Grava é um lugar muito bom de trabalhar, muito bom mesmo, certo? A estrutura muito boa, tranquilo, tem paz para trabalhar literalmente. Muitos colaboradores que estão lá com muitos anos de casa, pessoas que passaram por todos esses anos de glória, de dificuldades, de turbulência, mas estão lá prestando seu serviço ao Corinthians, amam o Corinthians, estão pessoas com 15, com 18, com 20 anos de casa, né, os funcionários. Então, assim, para mim tem sido algo muito bom. Estou feliz, estou empolgado, estou motivado e para esse segundo semestre querendo dar o meu melhor. Tem todas as dificuldades que a gente enfrenta, isso é público, notório, a gente está aqui para falar sobre isso também, numa boa, de forma transparente. Mas eu estou muito feliz e acho que a gente vai fazer um grande trabalho e eu acredito muito no Corinthians, muito mesmo de que a gente tem algo para entregar que vai dar alegria à fiel torcida. E eu gostei porque o Marcelo Paz, ele prometeu e cumpriu. Ele disse, eu estarei no Jogo Aberto, o Ronaldo passou o recado. Falei, será que ele vai mesmo? Vem. E ele veio, Ronaldão. Vem, é um cara que a gente aprende muito todo dia, né? A gente sempre está comentando de futebol, quem gosta também sabe disso. E hoje aqui um debate especial, né? Professora Selene, uma mentora e o Marcelo Eu falei Paz que ele está no jardim de infância e o Cicinho e o Edu no ensino médio. E vai ter briga na hora do lanche. O Corinthians, a gente sabe do tamanho do barulho, né? A gente sabe da forma que ele é dentro e fora.
né? A gente aprendeu, conviveu com isso daí. Agora, quero saber de você, assim, nesse mesmo embalo do que a Renata te perguntou, mas assim, o que você enfrentou quando você viu a direção, as contas, a mudança, todo aquele barulho também de presidentes sendo afastados, se aquilo chegou até você num momento difícil. Eu sei que foi o Stabile que conversou mais com você, se aproximou, para você não ter tanta pancada, porque com certeza ali ninguém escapa da pancadaria ali dentro do Corinthians, ainda mais é uma briga interna que não tem fim. Eu queria saber como é que você está dirigindo isso do lado diretivo, porque do lado da torcida você falou muito bem, é grande e tudo, mas esse lado que está sempre brigando e sempre na falta de dinheiro. Como fazer com tudo isso? Falta de dinheiro, falta de tolerância lá dentro. Você acorda já tendo que matar o leão ou amarrar o leão? Como é que é? Bem, faz parte do desafio. O meu trabalho no Corinthians é técnico, né? O meu trabalho é técnico dentro do departamento de futebol. Então, não me envolvo nas questões políticas do clube. Não entro nesses debates, frequento muito pouco o Parque São Jorge, que é onde tem a efervescência política, embora seja um lugar que eu adoro, porque eu tenho energia ali de gente, de família, de criança, de esportes amadores, olímpicos, teatro, museu, tem tanta coisa legal lá, mas a questão política eu deixo à parte, não entro nela, e a questão política também não tem entrado no CT Joaquim Grava. Posso falar aqui para o torcedor, para quem acompanha, o ambiente de trabalho é tranquilo, não tem ninguém lá dando carteirada, entrando para acompanhar treino, para dizer isso ou aquilo, não. A gente trabalha com muita tranquilidade e eu vejo que tem uma compreensão das pessoas quanto a isso, de conselheiros, de diretores, de ex-diretores. Ninguém vai lá para qualquer coisa que seja relacionada ao futebol, então muito tranquilo onde a gente trabalha para desenvolver o trabalho do futebol profissional do Corinthians, em parceria ali com a base, com o Damiani, com o futebol feminino, com a Iris. A gente está sempre trocando ideias, experiências, o campo para o feminino treinar, um equipamento, a fisioterapia, as meninas vão lá, usam também, então tem uma harmonia ali, é tudo junto, né? Tem só um muro que separa o futebol profissional da base do feminino. Então a gente tem um master também, né? O Guina falou que você está também atento. A gente tem acompanhado tudo. Eu já fui para o futsal, para o basquete, para o teatro, para o museu, para o carnaval, para a inauguração da estátua de São Jorge, na Neoquímica Arena. A gente tem que viver o clube. Uma imersão total. Uma imersão total, né? Acho que a gente tem que viver o clube. Então, Ronaldo, assim, existe a questão política, a gente acompanha, né? Isso chega, a gente vê nas redes sociais, mas o presidente Osmar diz, Marcelo, cuida do futebol, isso aqui é comigo, não se preocupe, e eu não tenho sofrido nenhuma interferência. Posso falar para vocês aqui, 0. Meu reporto para o presidente Osmar e com acertos e erros a gente vai fazendo junto. Sobre a questão financeira, é um desafio enorme, né? É difícil. Eu digo muito que a grande virtude de um gestor de futebol, né, é fazer dinheiro. É difícil. Futebol, a coisa mais difícil é fazer dinheiro e a mais fácil é gastar. Então tem que ter muito cuidado com isso. O que a gente fez ao longo desse ano, não botar combustível na dívida. O que é não botar combustível na dívida? Todas as contratações foram sem custo, sem transfer, contratos não muito longos, salários dentro da realidade do clube. Então, se hoje a gente sofre um pouco por algumas dívidas de compra de jogadores, isso não vai ter para frente a partir desse momento. Porque os jogadores que vieram agora não vai ter conta para pagar para frente. É um processo, é devagarinho, não é de uma vez. Né? Esse ano já foram pagos mais de 170 milhões de reais de diversas dívidas, né? 42 milhões para evitar o transfer ban do Garro, 41 milhões ao Santos Laguna para evitar o transfer ban da compra do Félix Torres, CNRD, que é aquela dívida com a CBF, não com a CBF, é uma dívida dentro da CBF de diversos credores, né? De empresários, de clubes. Você lembra que o Cuiabá estava sempre cobrando o Corinthians, né? Agora não cobra mais, porque está pago. Está sendo pago em dia. Foram pagos 2 parcelas esse ano de 9 milhões de reais. São parcelas trimestrais. Transação tributária também, que era uma dívida tributária grande. O Corinthians já pagou, se eu não me engano, 24 milhões esse ano. Então vai somando aí. Muita coisa. Caixa econômica, esse ano, 52 milhões de reais o Corinthians pagou para a Caixa Econômica. Esse dinheiro nem entra no Corinthians, ele é retido de algumas receitas que eram para entrar. Estádio. Né? Pelo estádio. Então, você vai somando aí, só do que eu falei aqui, meio por cima das 177 milhões de reais, só nesse ano. Estamos em julho. Posso antecipar rapidinho uma pergunta, só nessa questão? O senhor está falando tudo isso daí, eu tive a grande honra de participar de um evento com o Marcelo lá em Goiânia e conheci a pessoa e, assim, me encantei com o profissionalismo e com o caráter, a índole.
Sabe, eu acredito, lá, aquele dia eu te perguntei, né, tava até em off, eu trabalhava em outra emissora, eu falei assim, e aí, vai pro Corinthians mesmo? Eu falei, não, eu tenho compromisso com o Fortaleza, e realmente cumpriu. E aí, a gente sabia de tudo isso do Corinthians. O que te moveu vir pra uma doideira dessa? O que te incentivou? Quando a gente se encontrou lá, né, Cicinho, eu não lembro bem o ano, mas era no meio de uma temporada, né? Isso. Era no meio de uma temporada, então eu jamais sairia no meio de uma temporada, né, não achava que era correto. Mas eu entendia que o meu ciclo no Fortaleza também já estava na hora de terminar, de concluir, né? Quando você fica muito tempo num local, e eu sou muito grato ao Fortaleza, assim, de coração mesmo, né? Eu acho que o legado que a gente deixou lá, de 12 títulos, 45 jogos internacionais, estrutura que evoluiu absurdamente. O Fortaleza não tinha história internacional, era zero, não tinha nenhum jogo internacional. Vivemos 45. Quando entrei lá, éramos o 42º no ranking da CBF, chegamos a ser o 7º. 2 vezes 4º lugar do Brasil em pontos corridos. Teve muita coisa que foi feita lá, mas o ciclo estava na hora de terminar. Então estava na hora de sair, eu já estava cansado, desgastado, e veio o convite do Corinthians na virada do ano. Então eu não deixei um trabalho pela metade, né? Então deu para sair naquele momento. Não foi uma saída agradável, gerou algumas chateações, normal, faz parte. Eu fico com gratidão e com a memória de tantas coisas boas que foram vividas lá. Mas eu não podia também dizer não ao Corinthians pela segunda vez, senão acho que nunca mais eu estaria aqui. Já tinha dito não no meio de 2024, e aí veio um segundo convite, o presidente Osmar me convidou e eu vim de coração aberto para enfrentar esse desafio e para buscar deixar um legado. Eu espero que essa minha passagem aqui no Corinthians, não sei quanto tempo vai durar, né? Futebol tudo é muito dinâmico, mas eu quero deixar um legado positivo, então por isso a mudança. No final do ano, sem ser no meio de uma temporada, entendendo que o meu ciclo no Fortaleza realmente já estava, talvez, passando do tempo, passando da hora, porque foram 11 anos lá dentro, né? E o convite do presidente Osmar, com a serenidade que ele me passou, com a transparência, ó, não tem dinheiro, eu quero que você venha fazer aqui semelhante ao que você fez no Fortaleza, formar times competitivos com um orçamento menor. E é isso que a gente está buscando fazer, se envolvendo no clube como pode, mas com o controle do departamento de futebol. Agora, Chico, você talvez seja... não um corintiano, mas por transferência familiar, acaba sendo corintiano, não é? Esposa, filhos, aquela coisa toda. O que você quer perguntar para o Marcelo Paz? Porque tem tanta coisa para ser perguntada. Estou curiosa para saber qual será a sua escolha. Ô, Marcelo, esse processo de imersão, né, que você viveu, eu vivo dentro de casa, assim, né? O Corinthians está em toda parte, então eu entendo muito bem. Já nos encontramos algumas vezes, já falei para ele da minha admiração pela implementação da gestão profissional no Fortaleza, porque eu acredito muito nisso no futebol brasileiro e Fortaleza foi meio que pioneiro nesse sentido. E você veio com essa função profissional aqui no Corinthians. Mas os elogios terminaram, tá, Marcelo? Agora, eu sei. As perguntas vão começar. Chega, faz parte. Exato. Mas tem uma pergunta que ela me interessa muito, porque a gente viu algumas notícias nos últimos dias de algumas negociações, tem uma janela que vai abrir aí na segunda-feira, e aí eu tô falando de Arthur Melo. O Arthur que não renovou com o Grêmio, tem contrato com a Juventus, e assim, por que eu estou preocupado? Mas eu libero pro Corinthians, tá? Mas eu tô preocupado porque o Arthur, ele é um jogador Diniz. Se tem um jogador no futebol brasileiro que é Fernando Diniz, que é a cara do Diniz, é o Arthur. E eu sei o quanto o Diniz gosta desse jogador. Mas aí só tá falando da dificuldade financeira e tal, dá para contratar o Arthur? Bem, você está muito bem informado, porque realmente o Diniz gosta muito do Arthur. Eu já falei em algumas entrevistas, o Diniz também falou isso. O Diniz, ele diz, Marcelo, eu não gosto de contratar jogador, eu gosto de desenvolver jogador. Gosto de desenvolver. Então, quero ver os jogadores que tem aqui que a gente possa desenvolver, jogadores da base que a gente possa desenvolver. Tem muito menino bom na base, muitos mesmo. Depois posso citar aqui alguns nomes. Mas ele pede muito pouco contratação. Mas uma das que ele citou foi o Arthur. Ele disse, olha, o Arthur é um jogador que eu entendo que agregaria muito, que somaria muito. Não é porque tem carência no meio campo, não, viu? Nosso meio campo é onde tem mais jogadores. E bons jogadadores. Muito bons jogadores. Alguns podem sair também, né? O futebol é dinâmico, no final do ano tem contratos que se encerram, tem empréstimo, né? Então o Arthur, como ele não deve ficar no Grêmio, né? Não vai ficar no Grêmio, até onde eu sei, é um nome que a gente gosta, sim, é um nome que o Diniz gosta e que seria uma questão de oportunidade de mercado por estar livre, por ter esse match aí de parte a parte. A gente sabe que o Arthur também gosta do Corinthians e tem uma admiração profissional pelo Corinthians, né? Um clube que atrai muito qualquer jogador, né? E o Arthur é um grande jogador, seleção brasileira, Europa, e tem esse perfil. Porém, a gente tem dificuldades prévias a enfrentar,
né? Eu vou até adiantar tema que eu sei que vocês vão perguntar. A gente tem alguma coisa de atraso de salário que precisa saldar. A gente tem um transfer ban que precisa saldar para depois chegar aqui nas contratações, né? Fica meio difícil a gente contratar agora se ainda tem algumas pendências anteriores. Então, o que a gente está trabalhando é atualizar salários, quitar o transfer ban para poder fazer algum movimento de mercado. O Arthur é um nome que a gente gosta muito. Se ele puder esperar, né, tudo isso acontecer, de repente pode ser um jogador que venha estar no Corinthians, porque tem assim, um desejo do Diniz, que é um jogador muito qualificado e, como você falou, tem a cara do Diniz. Marco Aurélio Cunha, você que trabalhou tantos anos nos bastidores da CBF, do futebol, do São Paulo e de tantos clubes, qual é a sua pergunta para o Marcelo Paz? Bom, primeiro um prazer te rever, tivemos juntos em reuniões de ligas, né? E saber da sua qualidade, isso é inquestionável. Eu tenho uma colocação, não é tanto uma pergunta, é o seguinte, o futebol está muito caro. Está caro em salário, está caro em custo. E esse custo que eu falo, eu acho que as comissões técnicas estão muito inchadas, muito inchadas. Você chega numa viagem, vão 40, 50 pessoas numa viagem. Voo fretado. Quando a gente fala em reduzir custo, não caberia a gente pensar um pouco melhor? Porque hoje tem coordenador de saúde, coordenador de performance, analista de desempenho, scout, coordenador de mercado. Ninguém está discutindo que não são posições importantes no clube, mas é muita gente. Eu me lembro que em times menores, chegava lá no treino, tinha mais gente fora do campo do que treinando, que são pessoas agregadas ali ao desempenho do esporte. Você não acha que está na hora de reduzir um pouco esse número de pessoas? Bem, primeiro te admiro muito também, né, de longuíssimas datas, o trabalho que você fez no São Paulo, na seleção, em outras situações e também como comentarista, te admiro demais. Mas eu vou discordar. Eu acho que não é isso que vai fazer a diferença financeira num clube. Né? Tem outros custos que são bem maiores, né? Os salários hoje são muito elevados, né? Comissões de empresários fazem parte do custo também tem um valor substancial. O valor de transfer, né? Hoje, mas independente disso, Marcelo, porque eu acho que cria muito ruído. Eu vou chegar lá. Cria muito ruído. Futebol, a gente está falando de uma atividade de altíssimo desempenho. Altíssimo. Um título, uma classificação é num detalhe, né? Numa preparação a mais, numa defesa que o goleiro faz, num gol que o centroavante faz. E o futebol passou a ter um nível de especialização maior de profissionais, né? Então, hoje tem dentro da comissão técnica médicos, fisioterapeutas, analistas de desempenho, preparador de goleiro, psicólogo, nutricionista do campo, nutricionista da cozinha, tem muitas especialidades. É um desafio hoje coordenar isso, né? Tanto para o treinador, que ele busca informações, como para o gestor. Mas eu não vejo isso como algo desnecessário. Eu vejo que uma evolução, né? Nunca desnecessário. Pelo contrário, cada uma dessas carreiras que você falou são fundamentais ao futebol. O problema é que eu acho que tem muita gente no mesmo cabide. Aí cabe cada gestor tem que olhar se tem alguém ali sobrando, se tem muito cacique para pouco índio. É mais ou menos isso. Tem que olhar bem e ver a especialidade, a função e a entrega de cada um, certo? Porém, futebol, você sabe também que você foi de dentro do vestiário, aqui cheio de jogadores, tem a muleta, né? Não, porque não tem o nutricionista, não viajou, não, porque o fisioterapeuta não estava, só viajou um físico, não viajou dois, não foi de voo fretado. O Dracena está balançando a cabeça ali concordando. Então, o outro time faz, você não faz. E aí nós estamos dando muita coisa também para o menino que não passou na escola. Você está dando computador para quem não estudou. Mas só vai ganhar um, né? Então. No final só vai ganhar um, só um vai ser campeão. Todo dia. Né? E a gente tem que fazer o melhor, no máximo de especialidades, para dar o suporte ao jogador para que ele chegue em campo e desempenhe em altíssimo nível. Porque é altíssimo nível. Futebol é desempenho lá em cima. Um pouquinho a menos te tira uma classificação e te tira milhões. Né? Numa passagem de fase, valoriza o jogador, entra uma cota. Então é algo delicado. Mas sempre, eu acho que todo gestor ele tem que estar sempre olhando para isso. O que é que pode ser otimizado, o que é que pode ser melhorado, o que é que pode ser transformado em tecnologia para também trabalhar a redução de despesa. Aqui a gente sabe que, ao longo dos anos, a relação da imprensa é até a porta do CT de qualquer clube, não é do Corinthians.
Então, o Edu é um cara que já foi um dos atletas mais renomados aqui na defesa brasileira, capitão, já foi gerente, já foi coordenador, enfim, fez muitas funções no futebol desde que parou de atuar. E hoje tem uma experiência vasta também como comentarista aqui no Jogo Aberto, começou essa carreira aqui no programa. Então, Edu, você tem muitas valências, muitas qualidades já no futebol e conhece tudo de perto. O que você quer saber do Marcelo Paz, você que já viveu tantas experiências? Primeiro dizer que é uma honra, Marcelo, encontrei já várias vezes, né? A gente jogando junto e toda vez que a gente ia lá para Fortaleza nos recebia muito bem, né? Temos uma amizade muito bacana. A minha pergunta para o Marcelo é o seguinte, quando você chegou no Corinthians, né, todo o início você tem um planejamento, né? Qual foi o planejamento do Corinthians nas competições que estão disputando? Né, porque a gente coloca ali no orçamento, ó, até qual fase eu vou chegar, porque é questão financeira, né, porque aí tem as premiações e tudo, né, e claro que todo um time grande como Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, né, você almeja ser campeão, mas como você bem disse, só um vai ser campeão. Então, para você, qual que vocês colocou no Corinthians? Qual vai ser a fase, por exemplo, na Libertadores? Até que ponto a gente chegou? Ok, o que passar vai ser ótimo, e também se o Corinthians vai ter que vender jogador. Porque a gente sabe que precisa de receita, precisa pagar, como você falou, as dívidas, né, do transfer ban, salários atrasados. E se realmente vai ter a necessidade de vender jogadores importantes. Tô com a lista aqui para te ajudar depois. Eu tô com a lista aqui já. E qual foi o planejamento do Corinthians com relação às competições que estão disputando? Bem, do ponto de vista orçamentário, quando eu cheguei, a peça orçamentária já estava pronta, né? Então, não tive interferência em tal fase, tal cota, já estava pronta. Esportivamente, se eu disser aqui para o torcedor corintiano que não, na Libertadores, basta chegar nas quartas de final, eles cortam a minha cabeça amanhã. Né? Então, a gente joga para ganhar e para avançar o máximo possível. Né? Segundo semestre, a gente tem Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro. Dá para chegar e dizer, não, na Copa do Brasil vamos parar no meio do caminho. Não dá, a gente é o atual campeão. Tem que buscar avançar, chegar no título novamente. Libertadores, hoje é o maior sonho do torcedor corintiano. É o que a gente escuta na rua. E a primeira fase foi muito boa, né? A primeira fase foi boa, surpreendeu muita gente, fomos primeiro lugar, fizemos o que tinha que ser feito. Né? É o sonho do corintiano vencer de novo a Libertadores. Mas qual que é a da orçamentária? Que já estava estabelecida? Eu nem tive acesso, assim, eu tinha que cuidar do esportivo. Sim. Do esportivo para buscar entregar o melhor esportivamente. E quanto mais a gente entrega esportivamente, mais ajuda o financeiro, porque à medida que vai passando de fase, vão entrando cotas e torcedor vai mais para o estádio, sócio-torcedor, o jogador se valoriza mais. Né? Quando a gente falou de André, de Bidon, de jogadores valorizados, ganhou a Copa do Brasil ano passado, valoriza os jogadores. Né? O Bidon, aquela jogada que ele fez, resultou no gol. Né? Então tem um ganha-ganha aí quando você vai avançando. Então não dá para dizer que vamos parar em tal canto, Copa do Brasil e Libertadores é focar realmente no máximo possível, e logicamente o máximo possível é o título, não estou prometendo isso aqui, mas é o nosso desejo. E brasileiro, eu acho que a gente tem que voltar a brigar lá em cima. O Corinthians tem que estar ali, entre os 5, entre os 7, né? Ficar longe. Você quer ver a tabela, alguma coisa assim? Não, estamos esperando a tabela aqui há 40 dias. A Copa do Brasil tem um Inter, Eu quero ver, o Palmeiras Só jogos difíceis, né? O mês de agosto é um mês... E vai ter que vender jogador? Muito. Vai ter que vender. Isso Charles, Pedro, Raul, porque teve a oportunidade de vender o André. Naquele momento, houve a decisão de não vender. Né? Tinha uma situação bem encaminhada, mas houve a decisão de não vender. Ele continuou no clube, ajudou esportivamente. O André é o vice-artilheiro do time. Tem jogador com proposta lá? Tem sondagens. Tem sondagens reais e eu vejo, pela minha experiência de mercado e pelo que eu estou vendo agora, que o mercado está aquecendo. Né? Como um todo, você começa a ter mais sondagem, mais procura, mais movimentação, a Copa do Mundo está acabando, os times europeus vão começar a se apresentar, vão começar suas pré-temporadas, então tem algo já aquecendo. Mas proposta na mão, firme, ainda não, por nenhum jogador. Já que nós estamos aqui ativando o modo sinceridade, eu gosto, a pergunta vai ficar no ar para depois. Eu quero saber definitivamente, Marcelo, se o Memphis Depay fica, se vocês já apresentaram um novo contrato para ele, se ele já apresentou uma contraproposta, porque essa história do Memphis está muito chata já. Fica ou não fica? Já para o torcedor ou não criar ilusão. Então, depois ele vai falar com a gente na volta ao vivo. Essa é a menina da internet, essa é da internet, eu gostei que montou essa menina da internet, eu gostei. Essa menina da internet, eu nem sei onde tá, viu? Vocês vão procurar. Recadinho, YouTube, na sequência, mais Marcelo Paz com a gente aqui no Jogo Aberto.
Bom, estamos no YouTube agora com o Marcelo Paz, nosso convidado pra lá de especial nessa terça-feira. Ronaldão, pancada. Temos menos tempo agora, internet. Agora é curto e grosso. Já tem uma candice pra ele aqui já, ó. Presta atenção, Marcelão. André Ramalho, o Charlie bom tá com a gente aqui, o Charlie Mills, esse é bom. Nosso diretor. Pedro Raul, Vitinho, Félix Torres já. Kaká também, não volta mais, né? Pelo amor de Deus, não vai voltar mais. O Wesley, Pedro Milan. Saia justa. Alisson na seleção. Não, isso aqui não era pra agora. Que isso, aqui não tem nada a ver. Essa turma, porque o Corinthians precisa de dinheiro. E a gente aqui pensava-se junto com o Edu, a gente falava assim, não, mas o departamento de marketing tem que trabalhar para trazer dinheiro. Não, né? Eu acho que você tem que também trabalhar com os jogadores para fazer essa grana virar. Só que tem muita gente recebendo muito e dando pouco. O que fazer com essa turma desses nomes que eu passei? Pedro Raul, se você quiser, à tarde eu estou liberado e eu posso ir pelo aeroporto e levar meia dúzia dessa turma aqui. E meu carro está limpinho para levar. Bem, a gente está numa janela. E numa janela aberta podem ocorrer negócios. Pode ocorrer empréstimo, pode ocorrer venda, pode ocorrer acordo. É natural do período. Então, não vou particularizar nenhum Marcelo, eu vou pedir só pra gente pergunta. seguir no ao vivo, que agora eu volto pro ao vivo. Desculpa, rapidinho. Está respondido já. Já tem perguntas sobre Memphis Depay que eu fiz pro Marcelo Paz, ele vai responder. Everton Guimarães e Capelanes também vão questionar esse cara que é diferenciado. Ai, por mais gente assim no futebol brasileiro, é o que eu desejo. E aí, Marcelo, o Memphis vai ou fica? Essa é a minha pergunta, bem simples. Você sabe que essa é a pergunta que eu mais recebo, né? Eu imagino. E resposta não tem nenhuma. Eu tive nos Estados... Não, vai ter agora, vai ter. Atenção. A gente está aqui para falar, para esclarecer ao torcedor, para passar uma mensagem oficial do clube. Né? A gente também não pode responder todo dia do mesmo tema, né? Então, mas reservamos aqui para o jogo aberto falar esse tema. Obrigada. Mas como eu estava falando, eu estive nos Estados Unidos há alguns dias e encontrei muitos corintianos lá. A pergunta era, e o Memphis, fica ou não fica? Fui para Fortaleza, mesma coisa, né? Tem muito torcedor. Veio no jogo aberto, a mesma coisa. Fui em Maracanã, uma cidade pertinho do Fortaleza, mesma coisa. E aqui também. O Memphis está terminando o contrato de trabalho vai até 31 de julho. O Corinthians apresentou uma proposta para o Memphis, formal. Essa proposta compõe vários itens, entre salário, entre possibilidades de recursos advindos de marketing, de produtos, premiações, de eventos. Bônus. Premiação, quase todo jogador tem algum tipo de premiação. Bônus. Né? Não, bônus não é o que a gente costuma trabalhar muito. Assim, o bônus eu acho que tem que ser coletivo. Concordo. Ganhou um campeonato, todo mundo ganha. Né? Acho que tem que ser coletivo. Então, assim, uma proposta que tem situações e que está sendo debatida. Né? É um debate, é um jogador internacional, o maior artilheiro e assistente da história da seleção da Holanda. Tem história no Corinthians, participou de conquistas, foi importante em 2024, no ano difícil do clube. Né? E a gente tem que respeitar muito, né, a figura, o atleta, o profissional. Ele está de férias, né? Todos os jogadores do Corinthians tiveram 25 dias de férias. O Memphis saiu da Copa do Mundo no dia que o Brasil jogou com o Japão, não lembro o dia agora, mas era na segunda-feira, inclusive, então acho que tem 2 ou 3 semanas, acho que 2 semanas que isso aconteceu. Então ele está tendo férias como os demais jogadores estão. Se houver um acerto, ele volta a treinar. Se não houver um acerto, não tem nem porquê ele vir para cá para ficar 5, 6 dias fazendo o quê? Né? Sim. Então, há o interesse da permanência, existe a proposta, está com o staff dele, houve um vai e vem normal de uma proposta, o Marco Aurélio sabe muito bem como isso acontece, claro, né, de um ajuste ou outro. A dívida anterior com ele dos 40 milhões lá é um entrave? Não, ela faz parte da proposta. Ela faz parte da proposta. Mas tem esse que número ser mesmo? equacionado. Eu não queria falar em números, né? Porque fica delicado para mim, não sou do setor financeiro do clube. Okay. Né? Mas o número não é um absurdo. É próximo disso aí que foi falado. É próximo disso aí. E faz parte, faz parte. No contrato, no novo contrato. Aí é negociação e eu não queria entrar no cerne da negociação, porque aí a gente passa a falar de estratégia. Estratégia não se revela. Mas no tempo você pode falar, porque até 31 agora, como tem o transferban, se sair fora dessa data, sair fora do contrato dele, aí ele já entra numa outra fase da... Já entra noutra fase. Aí ele já não pode ser inscrito. Se o Corinthians ainda estiver sob transferban e for uma renovação ou extensão de contrato, pode. Pode. Se acaba o contrato, aí é um novo contrato, aí não pode. A menos que derrube o transferban. A menos que derrube o transferban, que vai ser derrubado, né? O Corinthians não vai passar uma janela
acredito eu, né, sobre transferban. Até porque quando está transferban, nem na base pode contratar. Você não pode contratar um menino de 18 anos, de 17 anos, não pode. Qual é o valor desse transferban? Hoje, acho que na casa de 9 milhões de reais, porque são 2, né? Tem o transferban da compra do Martinez, junto ao clube dos Estados Unidos, não recordo o nome do clube agora, Philadelphia Union. E teve um que saiu ontem, que eram de multas. Uma punição administrativa. Punição administrativa. O Corinthians pagou o transferban, acho que do Thales Magno, outra situação, mas tinha uma multa para pagar, a multa não foi paga, a FIFA vai lá e sanciona também para que possa ser resolvido, não é um valor tão alto. 200 mil dólares mais ou menos, na casa de R$1 milhão. Não é muito. Muito bem. Capelanes, é a sua vez. Nossa. Vamos lá, primeiro um abraço para o Marcelo, um prazerzaço falar com ele aqui ao vivo. Já falei para ele em outras vezes que para mim é um desperdício, porque ele deveria comandar a CBF ou coisa maior. Possibilidade que ele tenha um entendimento aqui no futebol. Você tá louco? Eu sei, mas uma hora mais cedo ou mais tarde ele vai sair do Corinthians. Eu espero que ele assuma um cargo grande na CBF para organizar a parada toda aí. Marcelo, o negócio é o seguinte, eu queria falar sobre incoerência. E aí você fique à vontade para poder me corrigir se é por aí ou não é. Que eu gosto de brincar que eu sou o caçador de incoerências. E para mim o Corinthians, ele se transformou num clube incoerente pelo seu modus operandi. Vou te explicar o porquê. Você falou agora há pouquinho sobre transferban. Tem o do José Martinez, apareceu ontem de 200 mil dólares, que é multas processuais que o Corinthians não pagou. O Corinthians, ao mesmo tempo que deve salário para os jogadores, deve o Memphis, essa bolada aí que foi citada, e deve outras coisas que a gente pode ficar até amanhã citando. Não é uma incoerência do Corinthians, e por isso o Corinthians está afundado nessa situação melancólica economicamente, que não consegue estancar a sangria. E antes de pensar em contratar, uma vez que nem dinheiro tem, não deveria sanar os seus problemas financeiros e aí sim começar um processo gradativo para que o Corinthians pudesse sair dessa lama, dessa areia movediça que parece não ter fim, Marcelo? Ótima pergunta. E eu acho que a incoerência ela já parou à medida que a gente começa o ano formando um time a custo zero, não colocando combustível na dívida, trazendo jogadores a custo zero. Lingard, Zacaria, Alan, Matheus Pereira teve um empréstimo, valor de R$150 mil por mês, não é nada dentro do meio do futebol. Para ser abatido esse valor, caso a gente compre o jogador, né? Quem mais? Me ajuda, Ronaldo, que a gente trouxe? Pedro Milanza, a custo zero. Pedro Milanza. Gabriel Paulista, que abriu mão de muito dinheiro para vir para o Corinthians. Tinha um contrato longo lá na Turquia e queria vestir a camisa. Caio César. Então, a gente começa a parar com essa incoerência quando não gasta em contratação, não coloca combustível na dívida. Saídas, acho que vocês viram no começo do ano quantos jogadores saíram para diminuir o custo da folha do Corinthians. Eram jogadores que não iam jogar no clube e tinha o custo mensal. Então, a gente vai trabalhando dessa maneira. Então, acho que hoje não pode chamar de incoerência porque a gente parou de botar combustível na dívida, formou um time sem custo, diminuiu despesas e acreditamos que naturalmente o caminho é esse. Eu acho que a janela do Corinthians agora no meio do ano, uma vez que o transferban seja resolvido, é do mesmo jeito. É custo zero, é oportunidade de mercado, é jogador que esteja livre, é o empréstimo. E tem jogador bom assim. Tem. Garanto a vocês. Para vir para o Corinthians, os caras fazem um esforço enorme para vestir essa camisa. E aí, para não ser incoerente, eu falei hoje de que primeiro a gente tem que pagar salários, depois pagar o transferban, para depois contratar, para não ser incoerente. Então, eu acredito que a gente está caminhando e agindo, não é só palavra, agindo para que, de fato, Capelanes, o clube não possa ser considerado incoerente. Everton Guimarães, boa tarde para você, bem-vindo, Marcelo Paes aqui com a gente. Boa tarde a todos. Obrigado, Renata. Um abraço ao Marcelo. Marcelo, nessa ordem aí, primeiro pagar as contas, né, pagar o transferban, quitar os atrasados e depois olhar para outras situações. A pergunta que eu faço é, de onde vai chegar o dinheiro para resolver todos os problemas? É a primeira, eu vou ter que fazer 3 em 1. De onde vai chegar o dinheiro para resolver os problemas? A segunda, há uma informação de que haverá uma reunião para justificar os atrasos, se você também vai participar dessa reunião. Então, primeiro, de onde vem o dinheiro? Se você vai participar da reunião com os jogadores para justificar o atraso. E a terceira e última, não sei se você vai conseguir lembrar das 3, a terceira e última, diante de tantos problemas, de tantas dívidas, da falta de dinheiro, a renovação com o Memphis não seria uma loucura e uma incoerência?
Vamos lá. Dinheiro, de onde vem, né? A gente já falou da necessidade de alguma venda, né? De alguma operação de venda que seja significativa. E em havendo essa venda, a gente vai recuperar essa questão. Se a venda do André tivesse acontecido, eu já falei isso, né? Em um outro momento, numa entrevista para um canal segmentado do Corinthians. Se tivesse a venda, a gente não estaria hoje com esse atraso de salário nem com o Transferban. Então, houve uma opção de não fazer a venda pela questão esportiva, para valorizar mais o jogador, e agora chegou essa dificuldade financeira. O Diniz está dizendo que ele não quer que saia ninguém, né? Esse é o nosso paradoxo, né? O treinador, o Diniz, que, parêntese, que treinador, cara diferente, dia a dia excelente, os jogadores estão gostando de trabalhar com ele. Ele tem um vínculo com o Corinthians muito forte, né? Você vê que a identificação dele com o clube foi muito forte. E a gente quer atender o treinador, mas tem que atender a questão financeira, então tem um paradoxo aí, né? E naturalmente deve haver uma venda aí, Everton. Com a venda de um bom ativo, já salda aí muita coisa, a gente consegue navegar para o restante do ano. O dinheiro deve vir daí ou de outras soluções que o setor financeiro muito competente, junto com o presidente Osmar, possa conseguir resolver. Qual foi o segundo ponto? A reunião já teve, Everton. Chegou atrasado, chegou em Minas ainda a informação. A reunião já teve. Eu tive reunião primeiro com os capitães e depois com o elenco todo. Fomos lá conversar com os jogadores, justificar, dar a cara a tapa, olhar do... Isso é muito bom, Marcelo. Isso é bom, clareza. Clareza, transparência e dizendo a situação. Estamos com dificuldade, não é uma situação calamitosa, não, é uma dificuldade transitória. Entrando o dinheiro, a gente salda tudo e vamos pagar e já está tudo ok. Então já houve essa reunião, cara a cara, e se precisar fazer de novo, a gente faz de novo. Não tem problema nenhum. Nunca é demais. Não, essas aí agora... A terceira pergunta... A terceira você vai responder no YouTube pra gente, que é sobre o Memphis, é uma incoerência estender esse contrato. A gente segue com um recadinho e YouTube logo depois. Muito bem, YouTube aqui com o Marcelo Paz, ele que é o executivo do Corinthians e é um cara que não se furtou a responder nenhuma pergunta, pelo contrário, todas foram respondidas. Cicinho, o que você quer saber do Marcelo Paz? É uma última pergunta, mas essa é bem tranquila. Como que vocês receberam a declaração do Yuri Alberto, falando que... isso é bom. Gente, eu já estou conversando com meu pai, com meus empresários, acredito que já chegou o momento. Como que vocês receberam? Porque vocês estão lutando exatamente para fechar esse grupo. E aí o Yuri Alberto, vocês acharam ele precipitado e tem proposta para ele, Marcelo? No momento não tem proposta, né? Eu já tinha respondido e é importante ressaltar a sua pergunta importantíssima, específica do Yuri Alberto. Não tem nenhuma proposta, é um grande centroavante, um grande jogador, um artilheiro da história da Neoquímica Arena, um atleta que o Diniz queria muito trabalhar com ele, né? A declaração não foi a ideal, né? Isso é notório, ele se arrependeu, inclusive, pouco tempo depois ele divulgou uma nota, a gente sabe que nunca a repercussão é igual, né? Mas, porém, mais importante do que a entrevista é o que o Yuri faz em campo. Então, em campo, em nenhum momento ele deixou de correr, ele deixou de se doar pelo time, teve jogos sem fazer gol, mas ajudava de outra maneira, entendeu o modelo do Diniz de voltar sempre atrás da linha da bola, deu assistências no jogo contra o Grêmio, né, no último jogo. Precisava também. Mas a gente precisava, para ir para as férias tranquilo. Então, muito mais importante do que a entrevista é o que ele faz em campo. Então, ele não mudou a postura em campo, ele não deixou de correr, não deixou de se dedicar, não deixou de ser o profissional que ele é, né? E falou ali no momento e depois pediu desculpa. Eu gosto muito do Yuri. Eu acho que foi mais ingenuidade do que algo preparado. Pois é. Ele jogou uma pressão para ele que não precisava. Não teve maldade, né? Ele se arrependeu e... Ele é um grande cara. E o principal é a postura em campo. Agora, se o cara não se entrega em campo, aí a torcida realmente tem todo o dever, a cobrança. Como vale pra gente também, vale pra todo mundo. Mas em campo ele entrega tudo. Se não teve pro Yuri, imagina na pro Pedro Raul. ocasião até comentou, né? Porque ele conhece mais, assim, o Yuri. Ele falou, o Yuri, ele é tão verdadeiro, às vezes ele é tão ingênuo que ele acaba falando algo, assim, que não havia necessidade pela seriedade Atende dele. todo mundo. A gente foi agora a Cascavel, toda a torcida em cima dele, ele vai lá, atende um por um. Eu nem quero pensar no Yuri contra o Inter na Copa do Brasil. Só fala pra ele seguir o Ronaldo. Eu gostaria que ele tivesse uma Lei do ex. Eu tenho medo que já aconteceu e eu não gostei. Chega lá, pede pra ele seguir, ele parou de seguir o Ronaldo. Eu quero que o Pedro Raul me siga, que eu vou ensinar ele a fazer gol. Fala, chegou proposta pro Pedro Raul? Ai, meu Deus. Chegou, Marcelo? Não, hoje não tem proposta oficial com nenhum jogador. Não tem proposta. André Ramalho?
Nenhum jogador. Ô, Marcelo, você anda conversando com os caras parar de botar a mão em lugares assim que estão gerando expulsão? Assim? Isso é importante também, né? É evitar, né? Porque, é melhor evitar, porque... Tá muito recorrente. Se bem que não expulsa todo mundo, expulsou só o do Corinthians, né? Ah, tem isso também. Mas teve alguma punição para esses atletas? Teve, do Alan teve, porque foi muito, né, assim... Ostensiva. A do André, a gente entendeu que era uma situação, assim, que podia até ter sido interpretada de outra maneira. Sim. Né? Mas o Alan teve a punição. Uma balançada. Aconteceu em outros lugares com o Gabigol também. Sim. Não é legal. É legal não acontecer em lugar nenhum. Exato. Bom tomar banho antes. Não tem jeito. Usar sunga mais solta. A sunga apertada, o cara fica... Marco. Não, eu acho... Fala, doutor, fala. O doutor está só pensando, refletindo. Doutor, ele é assim, ele é a sapiência. Eu não posso falar tudo que eu penso. Nem o Marcelo pode falar tudo que ele pensa. Depois o senhor falou do Rabiot. É melhor não falar, então, ó, já tá chamando a gente de volta, voltamos ao vivo. Marcelo Paz está aqui com a gente hoje e estamos também no clima do... Ai, gente, que jogo é esse? Agora, vamos com palpites para a França e Espanha. O Marcelo, se não quiser palpitar um placar, pode só falar para ele quem passa. Mas aqui é desse jeito. Acho que a França Tem que passa. palpitar. Marcelo, começa com você. Quem? Acho que a França passa. Vamos passar na frente aqui. França passa para o Marcelo Paz. Ronaldão, você tá nessa. Eu vou na linha do Marcelo, mas eu vou ser um pouco mais além. 4-0. Que 4 isso? gols do Mbappé e ele arrebenta e acaba com essa historinha da Agem FIFA aí. Capelani, seu palpite. Jogo de poucos gols. A França vence, vai pra final. 1-0. Olha, Edu. Para, sabe de nada. Espanha 2-1 na França. Cicinho. Vamos, Espanha! 3-1 para nós outros. Olha. Marco Aurélio Cunha. Aqui não é escolha entre França e Espanha, quem gosta do país ou do outro país. Sim. É futebol. É sim. Futebol. Pelo senhor. Pra mim, França, Sabia 3-1. Ei, Petit Gâteau. Chico Garcia. Eu não tô acertando nada nessa Copa, mas vou me aliar ao doutor Marco Aurélio com uma pequena diferença. 3-0 para a França, o jogo acaba no primeiro tempo. Eu vou de 2-0 para a França. Um placar mais Petit Gâteau. tradicional. Marcelo Paz, antes de mais nada, o meu agradecimento, o nosso agradecimento, o agradecimento do Jogo Aberto. Boa. Que água. Pela figura, pelo dirigente executivo moderno, pelo cara que é saudável, ético, alguém que a gente gosta, admira e aprecia. Então que você tenha mais sucesso e o Corinthians tem muita sorte em contar com a sua expertise. Muito obrigada. Obrigado, Renato. Obrigado a todos. É uma alegria estar aqui. E eu queria deixar uma mensagem positiva, sabe? Eu acredito muito no Corinthians. Eu acredito nesse grupo de jogadores que eu estou vendo a dedicação deles, o foco, o desejo de entregar algo grande. No Diniz, que é um treinador especial. Temos uma arena espetacular para jogar futebol. Gramado muito bom. Uma torcida que dispensa comentários, é espetacular em todos os aspectos. Então tem muita coisa boa pro Corinthians, muita coisa boa. Você que fica transfer ban, dívida, não sei o quê, tem coisa boa também. Então vamos olhar para as coisas boas, pro copo meio cheio, para a força que esse clube tem. Conquistou 3 títulos em pouco mais de um ano e tem possibilidade de conquistar mais. Então vamos focar todo mundo junto. É um clube vitorioso, vencedor, forte. E eu quero deixar essa mensagem positiva. E vai Corinthians! Vai Corinthians! Obrigado, o Neto chega com os donos da bola. Amanhã a gente volta com mais Jogo Aberto. Valeu, obrigada, Marcelo Paz. Vai,